Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tiana Borba, doutora em Sociologia, e hoje nós vamos discutir um pouco esse livro maravilhoso, Coisa de Rico, do Michel Conforado, que foi lançado agora, né? É um livro delicioso de ler, já é um dos mais vendidos do Brasil, né? Já é um best-seller. E nós vamos trabalhar um pouco esse livro que foi tão interessante, muito interessante a leitura. Eu já adianto que esse livro tem uma linguagem muito acessível, de fato, como o próprio Michel coloca em muitas entrevistas, colocar a antropologia na boca do povo, de todo mundo, e ele cumpre esse papel com maestria, sem perder a profundidade que os assuntos merecem. Então, desde já eu quero parabenizar muito ao Michel Conforado, eu sou muito fã dele há bastante tempo, né? Eu assisto com muita frequência os conteúdos que ele produz, como o Caoscast, enfim. Então, nós vamos trabalhar esse livro. Eu quero também adiantar que esse livro aqui, Coisa de Rico, a vida dos endinheirados brasileiros, vai exigir de nós, pobres mortais, um tanto de um exercício sociológico, antropológico, de um certo afastamento para conseguir compreender essa leitura. Porque, numa primeira impressão, o livro ele vai narrar e explicar coisas que, para nós, pessoas comuns, são espantosas, né? Eu diria que aqui a gente tem a lógica do espanto, embora de forma muito bem-humorada, né? Como o Michel tradicionalmente costuma tratar dos assuntos, mas traz um certo espanto, né? Já de antemão digo que vai ter spoiler, tá certo? Então eu vou tentar tratar o livro inteiro, então vai ter alguns spoilers, então saibam disso. Mas eu acho que mesmo tentando tratar globalmente o livro, embora a gente não consiga, né, claro, todo, a leitura, assim, vale muito a pena. Nada do que eu disser aqui substitui a leitura do livro, nada, absolutamente nada. Então, dito isso, eu quero pedir que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, curta, comente, compartilhe, coloque aqui suas impressões nos comentários, tá certo? Como de costume, nós vamos apresentar o nosso autor, o Michel Conforado, que é doutor em antropologia. Ele estudou antropologia do consumo em Colômbia, no Canadá. Ele também vai trabalhar como consultor estratégico para grandes marcas internacionais. Ele, anos depois, faz uma pós-graduação em brand de luxo e um MBA em Berlim. De volta ao Brasil, ele funda o grupo Consumoteca, que é um hub de empresas de pesquisa de mercado, consultoria de tendências de consumo, focado em hábitos de consumo da América Latina. E, além disso, ele é palestrante, comentarista da rádio CBN, colunista do UOL e host do podcast É Tudo Culpa da Cultura, um dos mais ouvidos do Brasil, que eu também escuto, também adoro. De antemão também informo que é um livro bastante narrativo e com muitas histórias. É um livro que praticamente a cada parte você tem um caso diferente, um personagem que de certa forma vai ilustrar aquilo que o Michel está pesquisando, está estudando.
Então é um livro muito interessante, porque você quer saber quem são essas pessoas, você quer entender quem são esses personagens, você tem curiosidade de entender o desenrolar. Algumas vezes vem uma sensação de espanto, de absurdo, de revolta, né? Por isso que eu digo que é importante ler esse livro com um olhar antropológico, sociológico, para entender que nós estamos aqui estudando, lendo uma pesquisa, né? Uma pesquisa que vai se debruçar sobre o mundo dos ricos, que de fato é um fenômeno pouco estudado, tanto na sociologia quanto na antropologia. Há uma tendência a se estudar os grupos vulnerabilizados com maior frequência e muitas vezes há um certo desprestígio no estudo desses grupos. Porém, o Michel conta essa história muito bem aqui e como a gente consegue entender a desigualdade social brasileira a partir do estudo desses sujeitos de pesquisa, que ele faz essa imersão tão profunda e tão cirúrgica para nós usufruirmos, né, dessa leitura. Bom, eu já adianto, né, que esse livro ele é composto por partes. Ele vai ter um total de 5 partes, mas assim, 5 partes super bem distribuídas. A primeira parte tem todos esses pontos e as outras partes sucessivamente. Vamos lá, então vamos tentar trabalhar isso e também trazer aqui os exemplos do livro. Esse livro me encantou, né? Eu li em 2 dias, né? Mas com tranquilidade você consegue ler em um dia se você dispor de tempo. Bom, na parte 1, Nada Faz Sentido, ele vai trazer uma espécie de gênese do estranhamento do pesquisador, né? Então, essa parte estabelece o estranhamento antropológico como um método, né? Então, o Michel, ele vai ser um outsider, como ele vai chamar no livro, um de fora, né? Que inclusive é uma excelente escolha de palavras para tornar esse conhecimento acessível ao público, né? O outsider, o de fora, que se depara com uma lógica aparentemente ilógica do luxo. Só uma observação, gente. Aqui eu estou tratando do livro a partir do meu olhar, da minha interpretação. Mas o livro ele é muito mais interessante do que eu falo aqui. Michel ele consegue tornar a escrita muito mais interessante do que a minha análise. Talvez a minha análise seja um pouco teórica, um pouco enfadonha, mas o livro não é nada teórico, nada enfadonho, embora ele cite autores, mas ele faz isso de uma maneira muito fluida. Eu estou trazendo o meu olhar também, né, de socióloga, e introduzindo as minhas interpretações acerca do livro, certo? Então levem isso em consideração. Então, essa primeira parte vai ser, de fato, um momento em que o Michel, enquanto pesquisador, se depara com essa lógica que ele, à primeira vista, percebe como ilógica. E nós, como leitores e leitoras, nós também sentimos isso. E aí ele começa no livro, né, narrando a história do aeroporto, onde um casal de ricos emergentes tem uma dificuldade no aeroporto, e o Michel entra como um mediador do problema e através dessa mediação, ele, digamos, estabelece o primeiro contato primeiramente com esse casal de ricos emergentes. Mas, seguindo, né, a gente vai contar mais histórias aqui, quando ele vai trabalhar no trecho destino, eu sinto
que nesse trecho ele vai apresentar o objeto de estudo e a motivação dele, né? Que é entender a cultura material dos ricos, né? Que é entender o que é coisa de rico, quem são ricos no Brasil. No segundo ponto, que ele vai chamar de estranhamento, a gente vai ter o autor se colocando como um estrangeiro mesmo. Como um de fora, como ele diz. Desculpa o barulho, tá, gente? Ignorem, porque hoje é um dia barulhento por aqui. Então, ele se coloca como um de fora, um estrangeiro, um outsider. Mas que ele vai percebendo preços, objetos e comportamentos que, no primeiro momento, parecem absurdos, né? Como eu disse, a lógica do absurdo. Ele não usa esse termo no livro, isso é uma análise minha, tá certo? Depois, quando ele vai discutir a parte do enredo, ele decide não catalogar a questão de objetos caros, mas a função é decifrar o sistema simbólico que transforma essas coisas em coisas de rico, coisas, comportamentos. E aí, em seguida, no trecho onde ele faz a discussão sobre a batalha, ele vai se referir ao conflito interno dele enquanto pesquisador e a luta conceitual para entender essas regras que não são ditas, né? E nas primeiras incursões, ele é completamente ignorado. Esse campo não é um campo fácil, né? Eu tenho um amigo do doutorado que também estudou os ricos de uma determinada região aqui do Nordeste. Para quem não sabe, eu sou de João Pessoa, Paraíba. E, de fato, não costuma ser uma pesquisa fácil. E o Michel não estudou só uma região, ele estudou o Brasil, né? A elite brasileira, nos mais diversos cantos do Brasil e do mundo, né? Ele foi para a Suíça, ele foi para Miami, enfim, ele conseguiu de fato transitar, mas ele passa por um período de sofrimento para conseguir de fato se inserir no campo e ser aceito pelo campo, né? No primeiro momento ele, né, é completamente ignorado. Há algumas situações onde eu denominaria como rituais de humilhação que os ricos fazem com os de fora. Rituais da humilhação não é um termo que o Michel trata, tá certo? Isso sou eu que estou dizendo, eu estou analisando o livro, então eu sinto isso, eu posso estar equivocada, vocês comentem aqui quem já leu, mas eu sinto que há certos rituais de humilhação para aceitar o pesquisador ao campo. Você vê, por exemplo, pessoas tentarem marcar, ele tenta marcar um encontro com algumas pessoas e ele não é atendido, ou um determinado rico pede para ele ir até a casa dele, a mansão dele, e deixa ele, né, um bom tempo esperando. Seguranças vêm para saber quem ele é, enfim, né, com toda certeza de maneira pouco amistosa. O rico que convida ele para casa dele ignora a presença dele, né? Então ele passa por ele, não dá bom dia, boa tarde, boa noite, não pede desculpas pelo atraso, vai, toma seu banho, come, fala com a sua empregada, né? Esse termo é horrível, mas enfim. E age como se ele fosse um objeto da sala. Quando ele quer, ele diz, então, vamos lá. E não há qualquer constrangimento em ter feito o convidado dele esperar. Afinal de contas, ele que convidou o pesquisador para ir à casa dele, né? Então, ele foi convidado.
Então, não houve cortesia, né? Boa educação para com de fora, né? Houve uma frieza, houve, né, silêncios constrangedores, onde o constrangimento, inclusive, vai ser uma ferramenta utilizada pelos ricos. O Michel também não usa esse termo, mas eu percebo isso na leitura. E aí o que é que eu quero trazer como uma observação, assim, um grande parênteses? É que a boa educação, a cortesia e a gentileza não são valores universais no mundo dos endinheirados, né, dos ricos. A boa educação é um privilégio de pertencimento, né? Vai ter acesso a essa boa educação, a esse comportamento, né, cortês, quem faz parte daquele grupo, daquela bolha. E aí, os que não dominam os códigos, eles são submetidos a uma espécie de indiferença ritualizada daquele espaço, e também um micro desprezo, além de uma humilhação simbólica, né? Tudo isso sou eu que estou analisando a partir da minha leitura do livro. Por favor, quem discorda, fica à vontade e coloca aqui embaixo, tá certo? Então eu senti muito isso, sabe? Teve momentos em que eu me senti até um pouco mal pelo Michel, sabe? De estar passando por essas coisas. Teve um momento que eu tive que respirar um pouco e dizer, não, calma, vamos ter uma análise um pouco mais distanciada, vamos lembrar do pensamento sociológico. Mas, de fato, é uma leitura que às vezes você até fica um pouco constrangida com a forma com que os ricos tratam os de fora, né, os outsiders, que você fica, a palavra é em choque, né? Surpresa, completamente em choque. Porque espera-se boa educação, né, cortesia, mas eu honestamente não observei isso no livro. E me parece que essa cortesia, essa boa educação, de fato só é dada através de uma lógica de privilégio a quem pertence àquele espaço, a quem lê aqueles códigos, né? E é o que acontece. Quando o pesquisador que está interagindo, no caso Michel, ele é submetido a esse olhar escrutinador que vai avaliar cada detalhe, cada palavra, cada passo, cada gesto, todo esse processo é seguido por silêncios deliberados, após muitas perguntas que não são respondidas, né, eles desconversam, enfim. E quando o pesquisador faz alguma coisa, digamos, que não seja considerado apropriado para aquele grupo, a correção nunca é um gesto amigável de ajuda, de civilidade. É um apontamento seco e carregado de superioridade, do tipo, estuda, menino, você não sabe de nada, sabe? Dessa forma. Então, esses rituais, eles funcionam como uma espécie de teste inicial para ver se o outsider, se o de fora, se o pesquisador se intimida, se ele se retrai ou se ele demonstra alguma raiva pública, né? Se ele fizer isso, aí a sua exclusão, ela tá confirmadíssima, né? Agora, por outro lado, se ele absorve isso, se ele encara isso com uma certa frieza e persiste, aí ele vai merecer uma segunda chance, um outro tipo de avaliação, como o Michel consegue fazer muito bem. E aí, quando o Michel é aceito, né? Vocês vão entender depois, porque ele acaba se transformando numa referência de luxo, né? Ele se transforma uma espécie não, ele é intitulado antropólogo do luxo, porque ele vai dar entrevistas para grandes
grandes veículos jornalísticos por conta de todas as suas titulações, os seus diplomas, os seus estudos. Então ele vai atuar como um analista do luxo, né, um antropólogo do luxo, quando ele ganha, digamos, essa etiqueta muito valiosa, que é a etiqueta do especialista, né, que eles dão muito valor, os ricos dão muito valor aos especialistas, porque, de certa forma, os especialistas validam quem eles são, né, porque eles estão numa eterna luta para validar quem eles são. Né? Não basta ter dinheiro para ser rico. Isso o livro demonstra muito bem. Não é só o dinheiro que determina a riqueza. Né? Vão ser códigos, regras não ditas, toda uma performance que o indivíduo precisa dominar para ser considerado parte do grupo. E mesmo quem está no grupo, o tempo todo vive essa insegurança de precisar ser validado por outros dizendo que são ricos, e no final das contas ninguém se considera rico, né? Rico é sempre o outro, né? E a gente vai trazer exemplos do livro, discutir mais. Então, quando o Michel ele ganha essa etiqueta do antropólogo do luxo, ele passa a ser uma referência, né? Uma grande referência. E isso faz com que as portas se abram para ele, né? Então, a cortesia vai surgir, porém eu não tenho muita certeza se a violência ela cessa, né? Embora essa violência simbólica, ela não é uma questão pessoal, sabe? É uma questão estritamente posicional. O Michel vai até falar um pouco sobre essa violência na página 201. 201. Eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim, ele está especificamente numa casa de um advogado herdeiro muito rico, e que com o seu trabalho de advocacia, sua competência, obviamente, ele quadruplica a sua fortuna e chama os amigos e Michel é convidado a participar. E é claro, né, que ele diz mais ou menos assim, eu quero ler aqui como está dito. Ele diz assim, ó, aqui é uma confraria de amigos, ele repetia com orgulho ao ver a animação dos convidados, entretidos com a jogatina e as bebidas. Mas a gente é aberto, eu até te convidei, legal, né? Mais uma demonstração da rotineira violência dos ricaços dirigida a um de fora. É isso, eu percebo isso, mesmo tendo sido aceito pelo grupo, né, pelos ricos, essa violência ela tá sempre sendo costurada nas teias dessa relação. Bom, e aqui eu particularmente acho, vou dar uma opinião nada teórica, mas pessoal mesmo, assim. Nessas costuras, quando você vai vendo essas microviolências, humilhações, constrangimentos, que o Michel, inclusive, contorna com grande maestria, a sensação que eu tenho é que são ricos, são ricos materialmente, mas existe um empobrecimento de subjetividade, um empobrecimento de trato nas relações, de uma subjetividade mais profunda, que considera o outro, os sentimentos, a empatia. Então, eu
Eu percebo isso nesse livro. São ricos muito pobres de alma, ricos muito desnutridos de sentimentos, de repertório emocional, de cortesia, porque eles estão o tempo todo lidando com pessoas muito parecidas com eles, né? Embora o grupo seja heterogêneo, como o livro vai demonstrar. Mas essa heterogeneidade tem um limite, né? Eles estão sempre lidando com pessoas que têm muito dinheiro. Então eles eles não lidam com a diversidade de classe, de raça, de gênero, né? E, inclusive o livro não toca nesses aspectos porque não é a intenção do livro. Inclusive eu acho que essa crítica que existe sobre esses aspectos ela é completamente fora de tom, porque o livro não se propõe a isso mesmo. Mas eu sinto isso nesse livro, assim. Eu senti um esvaziamento de alma, sabe? De espírito não no sentido religioso, nem alma no sentido religioso, mas no sentido daquela subjetividade humana que dá sentido à existência, entende? Não me parece rico relegar todo o significado de uma existência àquilo que você pode ter. E na construção desse ser, esses seres com tantas ranhuras, tantas lacunas de compaixão, de valores humanitários mesmo. Mas isso é uma impressão minha, que eu posso estar completamente equivocada e outra pessoa que lê vai ter outra impressão, né? Mas sinto isso. Senti isso como leitora, né? Deixando a socióloga um pouquinho de lado. Mas voltando, né? No ponto 5, o Michel vai trabalhar a diferença, né? Onde ele vai, de fato, a meu ver, introduzir a tese, né, de que o luxo é, antes de tudo, um mecanismo produtor de distinção social. Vou até ler aqui para vocês, porque tem uma frase dele na página 212 que diz assim, acho que vai resumir bem. No Brasil, ser rico não é uma condição, é uma relação. Do ponto de vista nativo, ninguém é rico, mas está rico em relação a. Então, ninguém é rico. Você está rico em relação a alguém, mas tem sempre alguém mais rico. E rico, nesse sentido, é de fato esse mecanismo produtor de uma distinção social, né? De não querer ser igual a todo mundo, não ter repúdio por seguir, sobretudo os ricos tradicionais, né? Tem um repúdio pelas marcas que, digamos assim, democratizaram o luxo, que muitas pessoas vão ter acesso, ou pelo menos mais pessoas, não diria muitas, mas mais pessoas. E o Michel vai colocar muito claramente essa, ele chama de rinha de rico, né? A rinha é um dos espaços da briga, da disputa, do conflito, onde vão ter os novos ricos, né? Os emergentes, e os ricos tradicionais. E esses dois mundos eles não convergem, né? Existem disputas entre eles. Então, os novos ricos são aqueles que esbanjam logomarcas, né? Então, é um outdoor humano, né? Um outdoor humano. Então, a blusa tem uma marca, o blazer tem outra, a
calça tem outro, tênis, são logomarcas ambulantes, porque isso para eles é um fator importante para demonstrar que eles são ricos, né? Já os ricos tradicionais aqui do Brasil, o Michel vai colocar aqui, né? Bastam 3 gerações para alguém virar um rico tradicional, porque quando você vai pesquisar, o dinheiro veio de um lugar, né? Em geral, essa riqueza tradicional, ela, embora eles coloquem como desde sempre, foi sempre assim, como uma estratégia para apagar, né, borrar esse passado, quando você vai buscar lá atrás, tem um passado, né, de algum familiar que vem de uma realidade mais humilde que ascendeu por algum motivo. Mas eles fazem questão de apagar esse passado, né, de borrar essas fronteiras. Então, esses ricos tradicionais, essas famílias de ricos tradicionais, um dia eles foram emergentes, né? Um dia eles não tiveram essa realidade. E isso realmente eles fazem questão de apagar, de borrar. Quando as pessoas perguntam, né? Eles dizem, isso aqui está desde sempre, né? Enfim, para borrar essas fronteiras, né? Então, a gente vai ter essas questões, e os ricos tradicionais, eles usam marcas, que são marcas de luxo, que em geral são super exclusivas, que não tem logos, você não vai encontrar nada, e que só realmente um rico tradicional vai conseguir identificar aquela blusa por aquela algodão, que tem o corte de determinado designer, enfim, só eles vão entender entre eles, né? Essas questões. Também, geralmente, são marcas que não basta ter dinheiro para você conseguir ter acesso, você tem que ter uma relação para poder comprar aqueles objetos, né? Então, você tem que criar uma relação para conseguir esses objetos, né? Bom, então, seguinte, tem muita coisa para ser dita, muita curiosidade, mas vamos tentar seguir uma estrutura lógica aqui. Depois ele vai ter o em cima do muro, né? Onde ele vai narrar a entrada ao campo mesmo e a dificuldade de decifrar esses códigos. Cria-se, né, uma espécie de muro, de barreira simbólica, né, que ele vai se deparar para tentar entrar no campo, né? Um exemplo desses códigos que ele vai aprender, né, se relacionando com essas pessoas, eu trago o exemplo do jantar, que está lá no fim, mas que cabe aqui. Ele vai a um jantar, né, eu não, acho que é na Suíça, né? Eu não tô me recordando bem, mas eu acho que é na Suíça, onde ele vai se encontrar com uma rica tradicional num determinado restaurante. Ela sequer pergunta o que ele quer comer, nem passa o cardápio, né? O gosto dele ali é irrelevante. E ela decide pelos dois e chega a comida. E ele, obviamente, vai se alimentar. Ele come, ela come 2 coisinhas, toma um vinho e acabou. E aí ela diz assim, mais ou menos assim: come mesmo, Michel, aproveita, porque eu posso comer a hora que eu quiser, você não, né? Gente, eu achei isso. Realmente eu tive uma dificuldade de separar a leitora da pesquisadora, porque nesse momento, assim, eu li isso e senti essa interação de uma violência
de uma violência, assim, e de uma descortesia, de uma deselegância, que eu fiquei em choque. Porque embora essa rica tradicional, ela com toda certeza domina os códigos os códigos de boa conduta, de alimentação, de quais são os copos certos, como utilizar os talheres, quais são os talheres corretos para cada ocasião. Mas é importante lembrar, por isso que a elegância não é só dominar as ferramentas, né? Saber quais são os talheres certos, quais são os copos certos, mas elegância também é comportamento. Então, com toda certeza, ela domina a elegância no seu gestual, na sua performance de status, mas aquele comportamento desmonta qualquer tipo de elegância que ela pudesse ter performado com absoluta naturalidade, porque ela foi criada nesse contexto. Mas eu achei de um mau gosto tremendo. E mais uma vez eu me sentia no lugar do Michel, né, do pesquisador. Mas ele, melhor do que eu, conseguiu fazer o afastamento necessário e conduziu com maestria o processo. Mas, nossa, como foi incômoda a situação. Então, veja, com esse exemplo, o Michel e nós, leitores, descobrimos que o rico não come nos restaurantes. Ele belisca. Quem come tudo num restaurante é pobre, é considerado pobre. Então, mais um código aí, né, que foi decodificado. Né? O rico vai demonstrar um código silencioso da sua posição social através da quantidade de comida com que ele se alimenta no restaurante, por exemplo. Isso parece absurdo, né? Pra gente. Isso parece muito absurdo, muito. Mas foi ilustrativo de um código de um código social que foi revelado, que eu sequer imaginava, né? Eu sequer imaginava. Bom, então vamos seguindo aqui. Depois vai ter a pergunta maldita, né, no ponto 6, onde é aquela velha história, né? Como é que você conseguiu entrar no mundo dos ricos? Tem um colega dele também, que também está estudando o mundo dos ricos. Ele pergunta, mas como é que você conseguiu entrar no mundo dos ricos? E aí ele diz o seguinte, abre aspas, precisei virar outro para ser aceito. Fecha aspas. Ele precisou virar outro. Que outro? O antropólogo do luxo. Que ele consegue separar muito bem o Michel do antropólogo do luxo. Então, o antropólogo do luxo é a performance que ele utiliza para a entrada no grupo. No entanto, alguém pergunta a ele se ele se afetou, né, se isso mexeu com ele. Ele diz sim, né, sim, e que bom, né, porque essa pesquisa não seria possível, né, sem esse processo. E nesse ponto eu concordo tanto com o Michel, porque as pesquisas as pesquisas de observação participante, etnográficas, enfim, elas exigem, ao mesmo tempo que um afastamento, mas também uma afetação. Não há como não ser afetado, né? Você se afeta e afeta o campo. Então, é uma dinâmica de afetação, que dentro dessa dinâmica se vai desenhando uma dança para que a inserção seja de tal modo
de tal modo possível para que aqueles que estão sendo pesquisados não se sintam sendo pesquisados e a partir daí saia o que há de mais genuíno e verdadeiro daquele fenômeno social, né? E aí ele diz que ele precisa virar outro, né? O antropólogo do luxo. E aí ele dá, a gente tem exemplos como por exemplo, sendo redundante, né? Da mesma, acho que é a mesma rica que vai numa perfumaria e leva, né, o último restinho do perfume de família que ela tem, que já não é mais fabricado, ele foi descontinuado. E aí ela pede para que essa perfumaria de, claro, alto padrão, que tem um especialista, né, que só vai à perfumaria em determinadas ocasiões. Então ela pede para que eles decodifiquem, né, os perfumes, as notas, para saber qual é a fórmula perfeita do perfume, para que isso não se perca, para que ela possa reproduzir quantas vezes ela quiser e achar necessário esse perfume de família, né, que vai, segundo ela, contar a história da família dela, né? E ela diz até, sem história nós não somos ninguém, né? E aí cobra-se um valor altíssimo, altíssimo, e aí aí vem o que Michel chama de uma crise, né? Ela tem uma crise, quantas pessoas passando fome no mundo, e eu aqui, enfim, há uma certa crise de consciência ali. Mas aí ela fala para o Michel, mas você entende, né, Michel, que é uma coisa muito preciosa, é a memória da minha família, e sem história a gente não é ninguém. E o Michel ali, ele entende, né, que ela só quer a afirmação dele para uma situação que ela já decidiu na cabeça dela. Então ela precisa que ele valide a compra dela para que ela se sinta menos pesada. E aí Michel, com grande maestria, diz, pelo valor que isso significa para você, eu tô achando até barato. E aí ela compra aliviada, né? E paga até adiantado. Então aí a gente vai percebendo, Michel, ele vai realmente entendendo esses códigos pouco a pouco, né? Mas claro que, como todo pesquisador, erra-se muito no início, mas com bastante persistência e realmente vontade de entender esse fenômeno social, ele consegue se inserindo nesse grupo, né? Bom, depois a gente vai ter a tentativa, né? Onde eu acho que a melhor forma de tratar esse ponto é com o caso, né, do assalto de Olivia, né, que é uma das personagens do livro. Ela decide descer da sua mansão para uma joalheria que fica próxima à casa dela. Ela desce com os seus seguranças. E aí ela acaba sendo assaltada, toda uma confusão, os seguranças conseguem atirar, e um deles, existiam dois homens, né, numa moto, e aí um deles cai morto em cima dela, né? E aí ela vai ficar abalada, dão água para ela, mas me chama tanta atenção que, ok, foi um assalto, então é uma situação que deixa qualquer pessoa muito vulnerável, muito engatilhada, né, cheia de gatilhos. E aí ela consegue comprar o
colar de, acho que diamantes que ela queria. Ela, numa super boa, compra o seu colar e volta pra festa, aproveita a festa dos 40 anos dela e vida que segue. No entanto, depois da festa, ela vai, ela, depois de tudo, chama o marido, né, e diz que quer uma vida normal, que não quer viver presa, que ela não foi feita para viver em gaiola e vai morar fora. Acho que vai morar na Suíça, leva as babás, leva todo o time que trabalha com ela, enfim, e o marido vai. Mas é uma tentativa de viver uma vida normal, mas que seria normal para esse grupo, né? Que não é o normal convencional, né? Da maior parte da população. E aí eu sinto, né, assim, fiquei um pouco chocada porque ela passa por essa experiência e consegue comprar a sua joia, usar a sua joia, ir para sua festa, aproveitar a sua festa. Mas aconteceu uma coisa horrível antes. Um ser humano caiu morto em cima dela. Tudo bem, ela foi assaltada, enfim, mas de qualquer forma é uma coisa chocante. Foi uma coisa assim que me chamou muita atenção. Bom, depois a gente vai ter, né, o teste de reconhecimento, né, que são as táticas para brecar a entrada dos não ricos, né? Então eles fazem diversos testes com o Michel, né, para determinar se ele é digno de entrar nesse campo ou não. Depois a gente vai ter os ocupados, né, que é a performance de status, de pose, de quem é importante e não tem tempo a perder, né? E quanto mais ocupado, melhor. O ócio e o tempo livre não são valorizados na construção dessa distinção. E aí o Michel traz, né, a categoria ocupados desocupados, né, que em geral são herdeiros das elites tradicionais que apelam para algum trabalho sem cara de trabalho, né? Então, um artista, um pintor, às vezes um pintor que nunca pintou um quadro, né? Um cantor que nunca, um compositor que nunca compôs uma música, enfim, né? Depois a gente vai ter a questão dos jogos de cena, a encenação social. O caso do Roberto é muito ilustrativo disso, né? Porque ele chama o Michel para a entrevista, eu citei anteriormente, né? E basicamente ignora o Michel e diz que quando vai falar com ele só tem 25 minutos e é isso, né? Existem as disputas, né, que são os conflitos sutis por posição e reconhecimento dentro do grupo, como, por exemplo, qual é a melhor viagem, quando eles ficam dizendo, mas o voo da empresa tal é melhor do que o da empresa tal, porque na empresa tal a gente é servido pela aeromoça de um jeito tal, e aí alguém diz, não, mas para a gente ser servido dessa forma só na nossa casa, porque de fato na casa deles eles têm pessoas que servem, né, a todas as necessidades deles, né? Tem até uma coisa não sei se é engraçada, de um humor irônico talvez, o caso do Fernando Henrique Cardoso, né, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que vem de uma família tradicional e que, quando ele se elege presidente, ele pede ajuda à esposa dele, a dona Ruth, que é socióloga, para ensinar ele a pedir água de um jeito normal. Porque quando ele estiver, né, no posto de presidente, ele tem que se portar como um presidente.
porque ele estava acostumado a só na casa dele, na mansão dele, dizer tenho sede, e a água aparecia. Isso, gente, isso é de... A lógica da casa grande da senzala, de fato, ela não morreu. A casa grande e a senzala continua viva. E esse livro mostra isso. É a casa grande e a senzala reconfigurada 2.0 para o século XXI. Chocante mesmo, né? E aí, enfim, né? Trazendo esses exemplos, o Michel ele vai na casa de um desses ricos ocupados e desocupados, que tem basicamente uma galeria de arte na casa. E aí Michel vai vendo aquelas obras de arte, enfim, ele conhece. Isso chama a atenção, né, desse rico. Abre parênteses aqui. Em outro momento, né, um determinado rico, acho que foi uma rica, que disse que ele tinha uma obra de arte caríssima, importantíssima, e acabou dizendo para Michel, bom, eu não entendo nada de arte, mas eu preciso ter esse quadro, porque outra pessoa, quando vir aqui, vendo esse quadro, vai entender, vai dizer se essa pessoa pode ter essa obra de arte, porque ela realmente é muito rica. Então, ter obras de arte em casa não é sinônimo de que a pessoa entenda de arte. Ela pode ter arte em casa só para ter uma marca de distinção, onde quando for visitada por outros ricos, isso já vai ser um código de que os outros ricos vão entender que se ela pode comprar esse quadro para ostentar na sua sala, porque ela é realmente muito rica. Mas nesse caso aqui desse jovem rico, né, o Conrado, não parece ser isso. Ele parece entender de arte, fica curioso com o Michel por ele entender de arte, e aí acaba entrando uma jovem advogada, a Rebeca, que também faz outros testes com ele. O Conrado faz testes de conhecimento de arte e a Rebeca faz testes de relações, para ver se o Michel é bem relacionado. E o que é que ela usa? O que é que ela usa para demonstrar isso? Ela usa os apelidos, nomes de intimidade de grandes pessoas muito famosas, por muitas razões. Por exemplo, ela diz, eu estava tal dia com o Zé. Quem é o Zé? É o José Padilha. O querido Greg. Quem é o Greg? É o Gregório do Vivier. O Valtinho, cresci com o Valtinho, sei lá. E quem é o Valtinho? É o Walter Salles, né? Cineasta aclamado brasileiro, ganhador do Oscar e oriundo de uma família bilionária, né? Ou seja, há aí uma batalha mortal dos nomes, para ver se você é bem relacionado. Depois vem a batalha das viagens, né? Partiu Paris, partiu tal lugar, partiu Fazan amanhã, que é um hotel caríssimo, né? Partiu Paris no Natal. E aí quem não partia junto era logo lido como uma pessoa de fora que, né, realmente não era rica, não fazia parte do grupo. Inclusive, as duas únicas pessoas que não participaram de toda essa questão foi o Michel e o namorado da Laura, que era um personal trainer que também não fazia parte daquele grupo. E aí, quando eles saem, os comentários. A Laura tem dedo podre, só pega uns pé rapados, durangos, sem futuro. Fecha aspas. Sim, essas palavras. São essas palavras. Bom, depois a gente vai ter o Michel tentando entrar em contato. Eu vou tentar resumir aqui, senão já tá gigante esse vídeo.
Se eu, eu coloquei ponto por ponto, mas eu vou adiantar um pouco aqui para vocês, que realmente, né, já tá gigante. Se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo mesmo, eu te agradeço. Depois ele vai ter umas tentativas de entrar, onde ele tenta entrevistar a Lourdes né, e a sua patroa. E aí tem coisas também. A patroa da Lourdes é uma rica tradicional, uma viúva, que tem dois empregados, duas empregadas, para enxugá-la no banho. É desse nível, professora? É desse nível. Eu acredito que a maior parte de vocês, de nós, a gente sequer imagina, né, o tamanho do privilégio. Veja, o tamanho do privilégio. Nem se enxugar, a pessoa... A casa grande é a senzala, né? Enfim, depois o Michel vai se encontrar com uma especialista, a Raquel, que ela montou um serviço de treinamento para governantas, mordomos, cerimonialistas de alto padrão, porque ela morou muito tempo na Inglaterra e trabalhou em hotéis de luxo, restaurantes, então ela domina os códigos, né? E aí ele foi entrar em contato com ela para pedir uma ajuda, dar alguma dica, alguma pista, e ela foi extremamente grosseira. E ela diz, eles sabem que você não sabe nada. Estuda, garoto. Mas o Michel levou isso num bom tom, né? Ele fez o que foi mandado, ele foi lá e estudou, né? E aí ele começou a ler revistas de luxo, estudar sobrenomes, pesquisar a história dessas famílias, fez um curso de gestão de marcas de luxo, e aí tudo isso, todos esses estudos, transformam ele no antropólogo do luxo, né? Que aqui é uma interpretação minha, é uma espécie de nativo teórico que ajuda a decodificar esses sistemas, né? E aí, quem é que liga para ele? A Claudete, do início, aquela emergente do aeroporto, que diz que chique, Miguel, né? E chama ele para uma viagem a Miami, e ele vai, e ela, né, começa a explicar que lá nós somos outras pessoas, enfim, é como se a viagem fosse uma autorização também para que ela pudesse ser outra pessoa. E aí vem frases típicas dos novos ricos, né, dos emergentes, que é bom mesmo é comprar em Miami. E aí o livro vai seguindo, né? E aí o livro, no ponto 16, adverte que cuidado com as aparências, né? Porque ostentação óbvia é sinal de novo rico. A Claudete, com as suas logomarcas, tudo que é muito óbvio é sinal de novo rico. E que o rico tradicional é aquele que age com códigos mais ocultos. Algumas pessoas vão dizer, é mais discreto, é mais humilde. Não é isso. Não é isso. Não tem humildade no jogo. Existe um jogo mais complexo. É só isso, né? Não é só, é muita coisa, né? E a história de que, no ponto 17, o Michel vai dizer pra gente, vai mostrar que para eles o rico é sempre o outro, né? Ele tem uma mansão e um barco em casa. Não, mas o rico é o outro que é do mercado financeiro e tem um avião. E aí ele entra em contato com a riqueza de um casal que enriquece com a questão mais do agro e tal, que a filha se casa com um rico tradicional, enfim. E aí ele diz, o personagem, né, o senhor, minha filha briga comigo se falar esse negócio de que são ricos. Não pode. E é exatamente isso. A negação é o conceito central.
que está no ponto 19 do livro. A negação é o conceito central, porque a elite tradicional opera pela negação da ostentação. Então, o verdadeiro luxo é o luxo, com muitas aspas, discreto, subentendido, mas decodificado. E aí, a gente vai ter, enfim, outras situações, enfim, outras engrenagens. Bom, e aí a gente vai ter também, na questão do ponto 22, que é o de mostrar que o mundo do luxo não é homogêneo, né? Quando a gente vê essa briga, esse conflito entre os novos ricos e os ricos tradicionais, a gente vê que realmente o luxo ele não é homogêneo e que ele é um palco de batalhas por legitimidade. E uma coisa interessante que o Michel coloca aqui é que o medo fundamental dos ricos é de perder posição, é de cair na pobreza. Eles têm pavor, mesmo que isso seja absolutamente improvável, mesmo que os economistas digam, mesmo que os seus contadores digam, eles têm absoluto pavor de viver na pobreza. Depois, no ponto 23, a questão dos finos tem a ver com magreza, porque a magreza vai ser uma ostentação importante. Então, a grande pira dos ricos tradicionais vai ser com os corpos finos, esguios, atléticos, né? Vamos agilizar aqui para tentar trazer tudo para vocês. Tem também uma pira dos ricos, dos novos ricos, que é o de aprender inglês, né? Então, todo esse processo mostra que existe um trabalho de autotransformação dos novos ricos, que é muito duro, que é lento e que requer um manejo do tempo, que é o que Michel coloca. Então, não é fácil, né, ser novo rico. Não é fácil fazer esse processo de autotransformação. E os desde sempre, do ponto 27, né, que é a espécie de uma consagração máxima, né, que apaga o passado para naturalizar o privilégio, né? E aí a gente vai ter o exemplo dos diplomatas do Itamaraty, onde diplomatas do Itamaraty vão comentar, né, que com a abertura de muitas vagas para os cargos de diplomata no Itamaraty, começou a ficar complicado, criam grupos complicados, que entra qualquer um. O que já nos traz uma informação importante que eu não tinha antes, né? O cargo de diplomata, ele não depende só de um diploma, por exemplo, de um excelente diploma em relações internacionais. Não. O cargo de diplomata tem a ver, para você conseguir, tem a ver com ter relações, com pertencimento a uma determinada camada social. Com os governos Lula, houve uma abertura e acabou entrando pessoas das mais variadas classes sociais. E aí isso causou um estranhamento nos diplomatas mais antigos. Eles colocam, inclusive, essa fala, abre aspas, o sujeito nem pai tinha, fecha aspas. Ele está se referindo a um colega diplomata que não tinha o nome do pai na certidão de nascimento. Ele também fala que é muito melhor chamar ter um dos seus ali dentro, porque esses novos sujeitos pertencentes a uma outra classe social, eles teriam que explicar regrinhas de dress code. É isso que ele fala.
É difícil acreditar que isso é uma fala de um diplomata, não é? Claro que ali ele não estava falando na posição de um diplomata, né? Ele estava falando como pessoa, mas é complicado, né? O Itamaraty, a diplomacia brasileira é uma casta de pessoas que vêm de sobrenomes de famílias importantes. Então, infelizmente, não basta ter um excelente diploma. Não basta. Não basta os títulos, todo o conhecimento que você tem. Se você não vem de uma família ligada às elites tradicionais, dificilmente essa entrada vai ser possível. E quando como nesse caso, sofre algumas agruras como essa, né? Aqui a gente tem um preconceito de classe descarado. Bom, e para finalizar, a gente vai ter o caso do advogado, o Luiz Felipe, com tantos Is e tantos P's, que esse é um caso diferente porque ele vem de uma família tradicional, ele é um herdeiro. No entanto, ele estuda mesmo, se forma, faz uma carreira brilhante e acaba com o seu trabalho mesmo e com todo o seu trabalho mesmo, consegue quadruplicar a herança da família, né? Então, isso é atípico, é atípico. E aí também mostra a questão da entrada do direito como uma arma final para resolver os conflitos de status e de propriedade, como o exemplo do divórcio que vai acontecer. Um amigo confidencia que a filha está se divorciando, a filha se casa com um rico tradicional, eles novos ricos, e essa junção, segundo o livro, em geral não funciona bem, porque o novo rico com o rico tradicional, eles operam em mundos diferentes, em concepções de valores, enfim, de maneira diferente. E aí eles ficam décadas, se não me engano, 15 anos casados, e ele então decide se divorciar, né, o marido. E a filha dele, ele teme pela filha, né, ele teme que a filha fique pobre, né? E aí ele aciona esse amigo, o amigo liga para ela, que é o advogado, e diz que ela fique tranquila, que eles vão preservar o patrimônio dela. E aí ela diz, eu só quero manter a nossa vidinha com o nosso conforto. Só que aí, a nossa vidinha é uma coisa bastante absurda pra gente, né? Eu vou até colocar aqui para exemplificar para vocês. Então, a vidinha dela versava por 150 e poucos mil por mês. Envolve pagar o silicone, a renovação do silicone dela. Isso inclusive vira uma batalha jurídica que ela recorre, vai para o Supremo, enfim. Então, é uma coisa assim, vou até colocar aqui para vocês. Sem nenhuma dificuldade, Catarina conseguiu elencar os hábitos de consumo da família e fez a estimativa de custo que ela ia precisar, né, mensalmente, e chegou à conclusão de que precisaria, por ano, de 2.069.000. Eu não consigo nem ler essa cifra.
Eu vou arredondar aqui para vocês 2.693.000, nossa, eu não consigo nem ler essa cifra, por ano. Para facilitar a vida do ex-marido, ela topava parcelas de 174.422,60, sem os impostos, para garantir o básico aos seus rebentos. Quando o ex-marido recebeu a notificação extrajudicial com a planilha de gastos da família, ele pirou. Ligou para a ex-mulher, para o ex-sogro e para o advogado Luiz Felipe. E aí eles, vão tentar resolver. Mas veja o que é a vidinha com conforto. É 2 milhões por ano. 174 mil por mês. E aí Michel diz o seguinte, que é engraçado que o quanto meus entrevistados se apresentavam para enfatizar a maneira simples como levavam a vida. Uma mansão de frente para uma praia deserta em Trancoso. Era simples. Tudo de que precisavam. Os bons lençóis, com milhares de fios de algodão egípcio também. Copos de cristal, móveis de design, iluminação indireta pensada por um escritório de arquitetura. Paredes recém-pintadas, quadros de artistas famosos e banheiros de mármore conformavam esse padrão de vida, mas sem exagero. Ter conforto é ter dinheiro para comprar as coisas de rico. O simples, o necessário para eles é isso. E aí eu termino dizendo que, em resumo, Coisa de Rico é uma etnografia aguda e necessária que desvela a mecânica cultural da desigualdade no Brasil, de maneira nada óbvia, e vai além realmente do óbvio, sendo redundante aqui, porque mostra a riqueza. E mostra que para a riqueza se perpetuar, ela precisa se vestir de cultura, de tradição, e de uma descrição. Porém, ela é inflexível quanto aos códigos de exclusão. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Recomendo muito a leitura. Mais uma vez eu parabenizo ao Michel pelo excelente trabalho feito aqui. Muito obrigada e até a próxima.